Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Então, sejam bem-vindos. Hoje eu vou dar uma aula de yoga aqui para vocês. E aí, para quem quiser participar, a gente vai utilizar algumas coisinhas para aproveitar melhor a aula. Então, a primeira coisa que a gente vai pegar vai ser esse papel higiênico, que é para limpar as vias respiratórias. Então, esse exercício, que se chama Kapalabhati, ele parece com assoar o nariz, mas não é. Quando você assou o nariz, a pessoa normalmente ela inspira muito, solta pouco, faz uma careta, joga o tronco para frente. Nesse a gente vai deixar o rosto relaxado, a coluna ereta, vai inspirar por mais tempo e soltar por menos tempo. A ideia é de você soltar uma grande quantidade de ar em pouco tempo. Se fosse ter uma proporção respiratória, seria assim: para 4 tempos que você inspira, você expira em 1. Ou também poderia ser 3 tempos de inspiração, solta em 1. Ou pelo menos inspira em 2, solta em 1. A ideia é que necessariamente tem que ser mais tempo para soltar o ar. Desculpa, mais tempo para inspirar do que para soltar o ar. Tem que ter uma diferença de pressão para você poder fazer um efeito de limpeza. Essa limpeza vai ser exercida nessa região, pelos seios nasais, nos pulmões. O nome Kapalabhati significa mente brilhante, ou cabeça, crânio brilhante. Você vai sentir que vai dar uma clareza mental muito boa e ele dá muita energia, porque aumenta muito a oxigenação. Eu sugiro para quem precisa de energia, para quem faz exercício. Então, vamos começar. Fica numa posição confortável, pode ser com as pernas cruzadas, pode sentar numa cadeira, pode sentar no chão, não faça em pé. Então, pegou aqui? Eu gosto de ensinar uma dinâmica geral para meus alunos que facilita a gente fazer uma quantidade maior, sem cansar o corpo tanto, e que isso tende a aumentar a capacidade respiratória com o tempo. Então essa quantidade normalmente são pacotes de 50 vezes. E essa primeira variação, que a gente vai repetir 2 vezes, funciona assim: você faz 10 vezes, inspirando e expirando pelas 2, depois 10 vezes inspirando pelas 2 e soltando por uma, mesma coisa para o outro lado, 10 vezes inspirando pelas 2, soltando por uma, e depois 20 vezes alternando. Inspira pelas 2, solta por uma. Inspira pelas 2, solta pela outra. E segue assim. Isso vai dar 50 no total. Vamos fazer junto. Essa primeira vez eu expliquei, vou fazendo e explicando. Da segunda vez que a gente for fazer, a gente vai fazer direto, tá? Quando terminar essas sequências de 50 vezes, nós vamos fazer um processo de retenção. Você vai contrair os esfíncteres do ânus e da uretra, vai pressionar o queixo aqui com ar. E você vai ficar o tempo que puder, de maneira confortável. Possivelmente eu vou ficar mais que você. Possivelmente você não está acostumado. Mas quem estiver acostumado, precisa ficar um pouquinho mais de tempo, já regula aí com essa quantidade de 50, tá? Então vamos lá. 10 vezes. Aí eu vou usar a mão para marcar o tempo, para vocês verem. Fizemos 10 vezes. Agora, inspira pelas 2, solta por uma, 10 para um lado. Mesma coisa para o outro lado. Inspira pelas 2, solta por uma, 10 vezes. E agora a gente faz alternado 20 vezes. Inspira pelas 2, solta por uma,
e depois a mesma coisa para o outro lado, até completar 20. Ok. E agora a gente faz a retenção que eu falei. Você vai fazer uma inspiração bem profunda, vai segurar o ar nos pulmões e vai contrair os esfíncteres do ânus da uretra e pressionar aqui. O tempo que puder ficar confortável. Vamos começar. A técnica ela é muito boa para aumentar a oxigenação. Então, esses dias o pessoal ficou em festas, dormiu menos, ficou sem condicionamento físico. Essa técnica é maravilhosa. Vamos fazer algumas respirações profundas para você sentir a diferença. À medida que você vai respirando profundamente, percebe como é mais fácil, é muito mais gostoso. Muito bem. Então vamos para a segunda vez. Agora a gente vai fazer de novo essa sequência, que é a sequência A. 10 com as duas, 10 para um lado, 10 para o outro e 20 alternado, tá bom? Então, vamos lá. Depois disso a gente vai fazer a retenção. Agora eu não vou explicar cada etapa de novo, eu vou só fazer com vocês. 10 vezes. Dez. Vinte. 'Retenção de novo. Contrai os esfíncteres do ânus da uretra, pressiona aqui, ficando com ar o tempo que você se sentir bem.
fazer algumas respirações profundas, procurando soltar todo o ar e inspirar todo o ar que você puder, sem pressa, só curtindo. Mais uma última. Agora vamos ficar um pouquinho de pé. É normal esses dias acordar tarde, dormir tarde, não fazer exercício, final do ano, início do ano. Então, vamos trabalhar um pouquinho as articulações. Começa aqui mexendo um pouco os quadris, para frente e para trás, soltando o corpo. Pode experimentar respirar pela boca agora. Vamos fazer para outro sentido. É normal ter algum sentido que não está tão fácil assim, por conta de algumas tensões. Ok. Levantar assim os pés dos calcanhares auxilia a soltar a tensão. Agora vamos trabalhar um pouquinho os ombros. Se a gente fizer qualquer movimentação junto com a respiração, isso faz uma diferença muito grande de conexão. Quer ver? Vamos fazer uma experiência bem simples. Só levanta e baixa o braço. Ó. Agora vamos fazer isso junto com a sua respiração. Você vai inspirar. Levantou. Segura um pouquinho. E você vai soltar o ar quando largar os braços. Vai soltar com a boca aberta e o ar saindo num sopro. Olha que diferença que faz. O corpo já relaxa. Vamos fazer de novo, bem consciente desse processo. Inspira. Segura. Abre a boca. Solta o ar e relaxa. Simples, né? Mas muito efetivo. Vamos fazer isso com uma movimentação. Você vai inspirar elevando para trás e vai expirar baixando e relaxando. Vamos mudar o sentido agora. Você vai mexer, inspirando, levando assim, e expirar e largar assim. Você já é normal, gostoso. Então, a gente tem algumas regiões que acumulam tensão. Os quadris, que a gente acabou de fazer, os ombros e o pescoço. E várias outras, mas essas regiões elas ajudam a relaxar o corpo como um todo. Tá? Então agora a gente vai utilizar também para o pescoço. Vamos utilizar essa ideia da respiração coordenada com a movimentação. Então toda movimentação para cima você inspira. Toda movimentação para baixo você expira. Vamos começar com o pescoço retinho. Inspira.
Expira. Se você puder deixar a mandíbula solta, os lábios entreabertos, melhor. E só para você verificar o contrário, experimenta cerrar os dentes e sentir a diferença. Parece que estão pressionando o seu pescoço. Então, quem tem muita tensão no pescoço, esse processo de conscientemente destravar a mandíbula ajuda muito. Agora a gente vai olhar para um lado e para o outro. Você vai virar a cabeça para o lado e depois para o outro. E sempre considerando a respiração. Expira torcendo, inspira voltando para o centro. Expira torcendo, inspira voltando para o centro. Okay. Agora a gente vai aproximar a orelha do ombro e voltar. Como a ideia é movimento para baixo, você expira, para cima inspira, então toda vez que descer, solta o ar. Subir, inspira. Ok. Então a gente já mexeu para frente, para os lados e torceu. Vamos combinar essas movimentações num círculo. O círculo é a respiração um pouquinho mais elaborada. Por quê? Você vai fazer metade subindo e metade descendo. Então, inspira subindo, inspira descendo. Inspira subindo, expira descendo. Tá? Vamos fazer 5 vezes seguidas para cada lado, para soltar mais. Se você tiver problema de labirintite, fica tudo mexendo, vai alternando. Faz uma vez para cada lado. Aí vai dar um total de 10. São 5 para cada lado. Tá bom? Vamos lá. Então, baixou, expirando. Eleva, inspirando. Baixou, expira. Mais 4 vezes. Completou 5, faz para o outro lado. Quem está alternado, só continua alternando. Nossa, dá uma relaxada boa. Então, agora o corpo já soltou os quadris, soltou os ombros, soltou o pescoço. Bem melhor. Uma técnica bem simples que a gente pode usar para ativar o funcionamento do cérebro é a movimentação dos glóbulos oculares. Eu vou chegar mais perto para vocês verem. Então, a gente vai experimentar olhar para um lado e olhar para o outro. Se você quiser utilizar a ajuda das mãos, você vai fazer isso. Vai colocar as mãos afastadas. Eu estou colocando aqui dentro do espectro da câmera, mas você pode colocar mais se você quiser. Você vai olhar para um polegar e para o outro. E vai alternando. Cada olho está ligado com um hemisfério cerebral do lado contrário. Quando a gente faz isso, a gente está estimulando através do movimento dos olhos os hemisférios cerebrais. Vou colocar na minha distância agora, que não é da câmera. Faça isso da distância sem mexer a cabeça, tá? Só os glóbulos. Agora a gente faz a mesma ideia, a gente fez aqui com as mãos na altura dos ombros. Vamos fazer com as mãos acima, como se fosse no canto superior dos olhos, tá?
posiciona e olhando para um lado e para o outro. Vocês vão ver que é diferente, é um pouquinho mais difícil. Normalmente mais para um lado que para o outro. Quem usa óculos tende a sentir um pouco de dor com esses exercícios. Mas não se preocupe, essa dor não é ruim. Ela é benéfica. Quando a gente treina esse exercício, a gente tende a soltar nós musculares. E esses nós musculares existem até na musculatura dos olhos. Então, quando você consegue soltar, tende a melhorar a visão. Essa é uma explicação simplista, dá para explicar de maneira mais elaborada, mas não hoje. Hoje nossa aula não é para isso. Então vamos fazer agora embaixo, mesma ideia. Coloca como se fosse no canto inferior, quando você for olhar para um lado e para o outro. Quem fica muito tempo na frente de computador, lendo, esse exercício é maravilhoso. Alternando de um lado e o outro. Ok. Agora, a gente vai fazer mais uma variação, que é para cima e para baixo. Você vai colocar os polegares assim, no meio, alinhados com o seu nariz. Vai colocar um para cima e um para baixo, dentro do limite da sua visão, sem que você tenha que mexer a sua cabeça, tá? Então, olhou para um para outro, começou ali com o de baixo, de cima, e vai alternando no seu tempo entre os dois. Se em algum momento seu braço cansado, só você trocar, tá bom? Por mais simples que seja, é bem possível que o que a gente está fazendo na aula esteja te esquentando. Não sei como é que está aí do outro lado, mas aqui em Brasília está frio hoje. Está chuvoso. Normalmente esse aumento de temperatura tem a ver com a circulação de energia. Ok. Então a gente vai encerrar essa parte dos olhos com um exercício que é para relaxar os olhos. Independente de você ter feito os exercícios anteriores, se você fizer esse exercício, você ajuda a descansar os olhos, a musculatura, o globo ocular. Tá? Você vai atretar suas mãos. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Deixa as mãos mais quentinhas. Quanto mais quentinhas elas estiverem, melhor. Essa técnica aqui, que se chama Chakra Mudra, ela tende a esquentar as mãos bem mais. Vamos experimentar um pouquinho assim, girando as mãos para um lado e para o outro, e você vai ver que elas esquentam mais. E agora nós vamos pegar e cobrir os glóbulos oculares. Quando você fizer isso, cubra de maneira gentil. Eu gosto de deixar as mãos assim na diagonal, que elas cobrem melhor. Fica ali respirando, relaxando. Sente o calorzinho, sente a escuridão. O olho responde muita luz, então quando você deixa essa escuridão, ele tende a relaxar. O mais importante nesse momento vai ser a sua sensação de relaxamento. Aproveita para respirar profundo, soltar o ar com som de ar, algumas vezes, e foca a sensação de relaxamento nos olhos. Quando for tirar as mãos, você vai experimentar primeiro piscar um pouquinho os olhos, para se acostumar com a luz que já existe ali, depois você vai começar a tirar as mãos aos poucos. Esse processo é importante, porque se a gente queria realmente relaxar os olhos, você tira de uma vez, não funciona tão bem. Tá? Agora, a gente vai fazer alguns exercícios de liberação emocional. Esses exercícios tendem a esquentar ainda mais. Então, final do ano, às vezes a gente lida com algumas situações difíceis, família, essas coisas. Então, o nome desse exercício aqui é Simhasana. Simha é boca de leão. A gente vai simular como se fosse um gato, quando dá aquela bocejada.
Então vamos aprender ele por partes. Eu vou fazer com vocês esse exercício em pé. Normalmente ele é feito sentado. Então, você vai experimentar respirar assim um pouquinho para dar vontade de bocejar. E aí você vai começar a fazer aquela boca que o gato faz quando boceja. E vai colocar a língua muito para fora. Tá? Quanto mais você pegar e agregar essas musculaturas na hora de soltar o ar, melhor. E a gente vai fazer isso só na hora de soltar o ar. Vamos fazer mais uma assim, e eu vou dar uns detalhes técnicos a mais. Esse jeito que a gente fez assim, estimulando o bocejo, colocando a língua para fora, é muito bom para aquecimento vocal, tá? Quando a gente faz esse exercício com outros detalhes, ele vai trabalhar mais as emoções, a liberação de energia. Então vamos lá, vamos pegar essa ideia. Quando a gente for fazer o Sinhasana, além de colocar a língua para fora, abrir bem, você vai experimentar esticar e alongar o seu rosto, como se quisesse puxar ele para trás, assim. Quem quiser experimentar pode fazer isso para sentir. Então, vamos experimentar. Você vai inspirar, segura um pouquinho o ar. Quando for soltar o ar, você vai colocar a língua bem para fora, vai esticar o rosto para trás. Outra coisa importante é soltar bem o ar. E soltar o ar como se você quisesse expulsar todo o ar que existe do seu corpo e ficar um tempo assim. Muitas técnicas de yoga tendem a levar a gente nos nossos limites. Não precisa ser um limite extremo, mas um limite, por exemplo, de ficar um pouco sem ar. Isso faz com que o seu corpo, às vezes, entre em pânico. Aí você fica assim, pô, fazer uma aula de yoga para entrar em pânico? Que diabo que é isso? Não é? A ideia é você se acostumar com essas sensações difíceis e extremas, sem deixar o seu corpo ficar no modo pânico. Você entende que ele chegou ali no limite, você vai lidando com aquela sensação bem, e aí, quando acontecem algumas situações difíceis, você, opa, é normal, estou acostumado, tá? Então vamos lá. Inspira, segura só um pouquinho o ar, coloca a língua para fora, soltando todo o ar e fica o tempo que você puder. Vamos lá. Afasta os pés, pelo menos na largura dos ombros, pode ser um pouquinho mais. Então é normal dar um pouquinho de tonteira. Você respira devagar. Se alguém sentir que está difícil, só soltar um pouquinho o ar e ficar um tempinho sem ar que passa, tá? Vamos experimentar? E respira bem devagar. Pronto. Tá? Se você sentir essa necessidade, vai. Uma dica para ficar menos tonto é fazer com os joelhos flexionados. Quando você flexionar os joelhos, sente como se você estivesse se sentando sobre as próprias pernas, tá? Então, os pés bem apoiados, na largura maior que os quadris, os joelhos assim. Você inspira, segura, solta, vai expulsando. Você viu que é normal ficar mais vermelho, a circulação sobe. E mantém essa intenção de colocar para fora, tá? Quando precisar inspirar, inspira devagar. Pode ser que dê um pouquinho de tonteira. Se deu, solta o ar de novo.
Inspira devagar. Bom, agora a gente vai fazer com a intenção de botar alguma coisa para fora, alguma coisa emocional que te incomodou, tá? Se você ficou muito tonto, as emoções podem dar muito mais intensidade, aí eu vou sugerir você fazer sentado, tá bom? Joelhos no chão, ponta dos pés no chão, vou ficar de frente para a câmera. E aí, você vai pensar em alguma coisa que te incomodou. Não precisa ser agora do Natal, Réveillon, se tiver, faça. Mas pode ser qualquer coisa. Te olharam feio, te trataram mal, você não se sentiu respeitado. Então, você vai botar isso tudo pra fora, como se fosse um vômito. Deixa sair essa coisa ruim. A gente vai usar os braços também. Você vai pegar os braços aqui quando estiver inspirando. Quando soltar o ar, você vai esticar os braços para frente. E, se possível, deixar as mãos como se fossem garras, assim. O nome é Urnanabha Mudra. Tá? Então, vamos lá. O corpo esquentou todinho aqui. Se você puder, faça mais 2 vezes. Se não puder, você vai respirando para a gente passar para a próxima técnica. Muitas vezes, quando tem alguma emoção entalada, é normal tossir, tá? Você tossiu antes, não acho estranho. Última vez. Observe a sensação que fica de limpeza, principalmente na garganta, mas por dentro é como se tivesse um caminho livre. Tá. Vamos usar um pouquinho da movimentação dos braços para respirar. Vou fazer com vocês uma técnica diferente, que eu não estou acostumado a ensinar, mas que ela é bem legal. Você vai fazer assim. A gente vai inspirar, elevando os braços, e expirar baixando. Mas você vai fazer essa movimentação só dentro do que a sua respiração permitir. Eu vou tentar demonstrar isso. Então você vai soltar o ar primeiro. Pode inclinar o tronco para frente. Quando você estiver inspirando, você vai levantando os braços. Sem forçar, deixa a movimentação de levantar o tronco e levantar os braços acontecer junto com a respiração. Enchi. Agora eu vou soltar, baixando e espremendo. Sem muito esforço. Quase como se fosse um pássaro batendo asas. Se você quiser, você pode trazer essa imagem mental. Continue fazendo. Esse movimento ele pode ser mais ou menos amplo, conforme a sua vontade, conforme a sua percepção.
Mais 2 vezes. Ainda com os olhos fechados, vamos fazer um pequeno exercício de autoconhecimento. Você vai respirar uma vez, procurando sentir como é que seu corpo está. Mais uma vez, observando as suas emoções. E mais uma vez para os seus pensamentos. Esse processo simples, mas poderoso, ajuda você a se perceber, a se entender, a se regular. Agora, nós vamos fazer um pouquinho das técnicas corporais. A gente já fez algumas coisas de relaxamento, mexendo o pescoço, mexendo os quadris. Vamos começar entrelaçando as mãos, esticando os braços lá na frente. E você vai fazer essa movimentação aqui de empurrar as mãos mais para frente, a fim de alongar a musculatura que fica embaixo das escápulas. Você também vai alongar toda a região da articulação do ombro. Volta. Agora a gente vai fazer um movimento. Esse movimento vai ser circular. Vou mostrar de frente e de lado. Ó. A gente chegou a fazer essa movimentação dos ombros antes, mas era um pouco diferente. Eu tinha o braço estendido e você não fazia um círculo completo. Vamos mudar o sentido. Agora vamos dar uma alongadinha para trás. Entrelaça as mãos e você vai esticar os braços para baixo. Vai segurar um pouquinho. Mantém ali. Dependendo da maneira como você estica, além de alongar, você está tonificando alguns outros músculos. Vamos experimentar levar o tronco para frente e os braços vão se manter aqui nas costas. Se você puder, você pode até levar os braços para o alto, mas sem soltar as mãos. Fica um pouquinho ali. Voltou os braços, soltou as mãos. Você vai colocar as mãos nos seus joelhos. Solta bem o pescoço. Deixa as pernas estendidas, os braços estendidos. E agora você pode soltar os braços, descendo as mãos em direção aos pés, mas mantendo tudo estendido. Esses exercícios é importante que você desça só até onde você puder. Vocês estão vendo que eu estou ficando um pouquinho mais. Vai respirando, vai deixando a musculatura se ajustar. Aquela sensação que eu comentei que às vezes vem de pânico, angústia, ansiedade. Vai acontecer em vários momentos. Tem vários músculos que guardam emoções, memórias.
E quando nós vamos respirando, observando, sentindo, aos poucos essa sensação vai se esvaziando. Quando você se assusta e quer desfazer logo, a sensação continua ali. Experimenta soltar mais ainda o tronco, as costas. Se você puder, segure na parte posterior das pernas. Eu estou começando aqui próximo aos glúteos. Eu vou usar a força dos braços para aproximar a testa dos joelhos. Fica um pouquinho. Se a sua elasticidade for boa, você pode baixar as mãos um palmo. Puxar de novo. Você pode continuar fazendo isso conforme a sua elasticidade permitir. Fica um pouquinho no seu máximo. Aí agora vai flexionar os joelhos. Vai entrelaçar as mãos próximas do topo da cabeça. E você vai começar a subir o corpo a partir dos quadris. A cabeça vai ser a última a subir. Quanto mais você dificultar com as mãos, melhor, porque vai alongar mais as costas. É como se colocasse um monte de xicrinhas, uma em cima da outra, e fosse desenrolando. A gente vai fazer essa movimentação de novo. Nós vamos repeti-la e soltar mais as costas. Então, você vai descer assim e subir assim. Lembra, para baixo você expira, para cima você inspira. E vamos completar 3 subidas e descidas. Então, mais uma vez. Uma coisa bem possível de ter acontecido é que na primeira vez tinha muita tensão, às vezes muita dor. E quando você vai repetindo, o corpo vai soltando, vai repetindo, o corpo vai soltando. Ai. Muito bem. Agora, a gente vai fazer um exercício para tonificar as costas. Então, você vai deixar os pés unidos, vai flexionar os joelhos, aquela ideia de sentar sobre as pernas. Você vai empurrar os quadris para trás, vai entrelaçar as mãos, esticar os braços lá no alto e segurar um pouquinho. Vai respirar pelo menos 5 vezes, deixando os pés bem apoiados no chão, ampliando essa curvatura das costas. Mais uma respiração. Inspira elevando, expira baixando os braços. Aproveita para relaxar os ombros. Mexe um pouquinho. Possivelmente o corpo já está mais quente. E é muito interessante porque você vai sentir um calor e um refrescar. Um calor e um refrescar. Agora, nós vamos fazer uma lateroflexão. Levanta os braços de novo, com as mãos entrelaçadas. Você vai descer de ladinho. E vai manter o corpo ali um pouco, respirando. Deixa a cabeça no prolongamento da coluna.
Sempre sinta as regiões que estão sendo mais estimuladas, ao invés de fugir delas. Inspira e volta. Outro lado. Inspira voltando. Expira relaxando. Só mexe um pouquinho os ombros de novo. Agora vou fazer uma torção. Eu vou mostrar de lado. Você vai deixar os pés unidos. Vai colocar as mãos na altura dos ombros. Ao expirar, você vai torcer olhando para o lado, mantendo as mãos à altura dos ombros. Você vai ficar o tempo que você se sentir bem assim. Tá? Se for um fôlego só. A gente vai ficar 3 fôlegos respirando. Então, torce bem, mantém e volta. Vamos começar junto. Aqui. Inspirando. Expirando, torcendo. 3 respirações profundas. Volta inspirando. Pro outro lado a mesma coisa. Volta inspirando. E aí, aproveita para relaxar os braços. Muito bem. Então a gente fez um balanceamento da coluna. Fez para frente, para trás, para um lado, para o outro, torceu. Agora nós vamos fazer um pouquinho de curunta. Curunta é um tipo de invertida que a gente faz com a parede. Então, vou mudar aqui a câmera. Vou demonstrar aqui para vocês. É bem simples, eu vou explicar primeiro, depois eu vou fazer, tá? São 5 posições que nós vamos utilizar da parede. Você pode fazer no seu colchão, pode fazer no chão, tá? E essas respirações a gente vai ficar 10 respirações em cada uma delas. Então, dessas respirações, você vai fazer o mais amplas possível. E vou mostrar agora as posições, rapidinho. Vou procurar ficar as 10 respirações. Se você tiver a respiração muito curta, procura ficar comigo, tá? Ficar ao mesmo tempo. Então vamos lá. Primeiro, você vai se posicionar com as pernas para cima na parede, as costas no colchão ou no chão. E aí você vai deixar, na maioria das posições, os braços para baixo. Só na última, e a última é igual à primeira, a gente vai levar os braços para cima assim. Um jeito legal de você estimular a circulação das pernas é fazer isso, ó. Puxar as pontas dos pés para baixo. Tá? Então essa é a primeira posição. A segunda posição, os braços já estão aqui. Você vai flexionar um pouquinho, só um pouquinho os joelhos e os pés ficam assim. Quando você, assim, se você tiver problema na coluna, tiver hérnia de disco, dores, esse exercício pode ser positivo, mas também pode não ser. Então, eu prefiro que nessa segunda posição você consulte
o seu médico de coluna para ele poder avaliar, tá bom? Então, se você não puder fazer essa, você repete a primeira, depois vai para a terceira direto, tá? É isso aqui, ó. Inspira, elevando, leva bem os quadris, expira, baixando. E também vão ser 10 movimentos, por enquanto eu estou mostrando. Terceira posição, você afasta as pernas, descobri que eu não estou no meio da cama. O ideal é o seu meio da cama, porque se tiver uma abertura pélvica maiorzinha, tiver parede no meio, às vezes atrapalha, tá? Então, fica bem no meio, se não tiver nenhum obstáculo dos lados, tá tranquilo. Do mesmo jeito vão ser 10 respirações. Lembra de puxar a pontinha do pé, os braços ficam aqui. Essa é a terceira. Agora vamos para a quarta. Na quarta você vai deixar os pés unidos, as plantas dos pés coladas. Os joelhos ficam nessa posição flexionada. Se você quiser, você pode utilizar as mãos para auxiliar os joelhos se aproximarem da parede. Não é obrigatório, mas acho que é uma maneira legal de estimular ali a elasticidade, tá? E lembrando que a última é igual à primeira, só que tem diferença dos braços. Os braços ficam assim, para cima. Então, vamos começar agora, procura ficar ao mesmo tempo que eu. Se a sua respiração for muito maior, você pode aproveitar isso, treinando sozinho em casa. Se ela for muito menor, tenta se nivelar com a gente hoje, tá? Então, pernas para cima, puxa as pontas dos pés, braços para baixo e vou avisando na hora de mudar. Pode ver que o corpo já vai relaxando. Eu gosto muito dessa técnica antes de dormir. Isso pode ser feito em qualquer horário do dia, inclusive para acordar. Agora, segunda. Lembra, flexionar um pouquinho os joelhos, os pés não encostam na parede. A ideia deles não encostarem agora é para você ter uma movimentação mais ampla. Então, ó. Inspira, respira. Depois que você completou 10. Agora a terceira, que é com abertura pélvica, afastando as pernas. Uma dica boa é que, se você permitir, com o tempo, as pernas tendem a baixar mais. É importante que você relaxe. Tá? Quem tiver mais tempo, gostou, pode ficar um tempão assim, não precisa ser só 10 respirações não. Os braços ao longo do tronco.
Agora vamos flexionar os joelhos e unir as pontas dos pés. Lembra que se você puder e quiser, pode aproximar o joelho da parede. Muito bem, vamos indo para o último. À medida que você vai respirando, você vai estar com o corpo já bem mais relaxado. Puxou as pontinhas dos pés, colocou os braços para cima. Completando, a gente vai fazer o seguinte. Você vai virar em posição fetal para a sua direita e vai ficar um pouquinho assim, deixando o fluxo sanguíneo se organizar. Em seguida, eu vou fazer com vocês uma descontração. Mas fica um pouquinho assim, deixa a respiração se regularizar, o corpo bem relaxado. Para a gente finalizar nossa aula, eu vou fazer com vocês um pouquinho de descontração. Deite-se numa posição confortável, na sua cama, no seu colchonete. A gente vai usar um pouquinho da respiração para te ajudar a relaxar. Você vai começar usando os sons de A e I. Inspira bem profundo. Segura um pouquinho o ar e quando você quiser soltar o ar,
Deixe o som sair num suspiro longo e profundo com o som da letra A. Quanto mais alongado esse som for, existe uma tendência de você relaxar mais. Observe como você vai afrouxando a tensão na pele, nos músculos, nos nervos, nos tendões, nos ligamentos, nas articulações. Vamos deixar essa sensação de relaxamento ainda mais profunda, utilizando o som de Então você vai fazer esse e vai observar que ele vai relaxar principalmente o tronco, as vísceras. Se você não fechou os olhos, feche. Procure deixar o corpo mais paradinho. Perceba como o corpo está solto, leve, relaxado. Nós vamos experimentar fazer um movimento de relaxamento só com a consciência. Você vai passar como se fosse um scanner. A consciência vai subir e descer com a respiração. Quando você inspira, a consciência sobe dos pés até a cabeça. Devagarzinho, seguindo o fluxo da respiração. E quando você expira, ela faz a mesma coisa, só que da cabeça aos pés. E você vai sentindo esse movimento, subindo, descendo, relaxando. Você vai permitindo com que o corpo relaxe ainda mais qualquer região que ainda tenha um resquício de tensão, qualquer tipo de dor. E você permite com que o seu corpo relaxe, libere, afrouxe e mergulhe nessa sensação. Eu vou fazer alguns instantes de silêncio e depois eu chamo para a gente retornar e finalizar. Observe esta sensação de relaxamento, de bem-estar. Peça ao seu corpo que você sempre possa chegar nesse estado com algumas respirações, 3, antes de dormir. E assim potencializar o seu relaxamento, o seu sono, o seu descanso. Quando você retornar, você estará com mais energia, disposição, vitalidade, bem-estar, satisfação. Vamos começar o nosso retorno gradual através dos nossos 5 sentidos. Então, sem pressa, você vai me escutando e percebendo cada um deles. Experimentando perceber a minha voz e os sons do ambiente. Experimentando respirar mais profundo. Mover a língua dentro da boca. Sentir o tato da pele, do ar.
mover os dedos das mãos, os dedos dos pés. Começar a piscar os olhos, dar um sorriso bem gostoso, agradecendo poder estar vivo, viva, ter saúde. Sentir satisfação de estar consigo e alongar bem o seu corpo. Estica para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Quando você for se levantar, minha sugestão é levantar de lado, para não forçar a musculatura das costas. E nós vamos ficar com as pernas cruzadas para finalizar. Coloca as mãos aqui. Nós vamos nos saudar com a palavra Jaya, que significa saúde, sucesso e vitória. Juntos. Jaya. Foi um prazer tê-los. Se você gostou, compartilha, recomenda. Bom, um abraço.